A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical. Eu sou o presbítero Denis Pereira, professor da EBD há mais de 25 anos e é um prazer tê-los por aqui. Pegue Bíblia, revista, papel, bloco de notas, caneta, vamos juntos preparar a lição 3 desta semana, lição 3 do quarto trimestre de 2023. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Também na descrição dos vídeos tem todas as nossas redes sociais. Será um prazer atender a sua igreja. Dá uma olhada no Instagram nosso, Denis Pereira OFC. Você verá ali trechos de mensagens, enfim, as nossas agendas que cumprimos pregando a palavra de Deus. Estamos à disposição para atender congressos, eventos, tanto para pregação quanto para palestras, para pais e filhos, para casais, treinamentos de professores da escola dominical ou para liderança também. O meu WhatsApp está aqui na descrição, o link vem direto falar comigo. Também, rapidamente, eu quero falar do inédito treinamento Transforme Suas Aulas. Um treinamento compacto e objetivo, que você vai assistir às aulas quantas vezes você quiser no conforto da sua casa e aprender algumas coisas, por exemplo, como preparar uma aula, como planejar uma aula, que é encaixar aquilo que você preparou dentro do tempo que você tem, como aplicar uma aula, que é ajudar o aluno a colocar em prática aquilo que ele aprende na sala de aula. Não basta dizer para o aluno, olha, você tem que praticar a palavra de Deus. Tá, mas como ele faz isso dentro do conteúdo que ele está aprendendo? Você vai aprender comigo também como você diversifica a sua forma de ensinar para alcançar com mais eficiência o coração dos seus alunos. Na mesma sala de aula, às vezes o professor reclama, os alunos não prestam atenção. É porque na mesma sala de aula, os alunos que estão ali aprendem de formas diferentes. Alguns aprendem apenas escutando, outros aprendem repetindo, outros aprendem anotando e outros aprendem discutindo. Quando você usa diversas formas de ensinar, você alcança os seus alunos com mais eficiência nas diversas formas que eles têm de aprender. Por isso, adquira já o primeiro link aqui na descrição, preço promocional de lançamento. Você abençoa o meu ministério e com certeza o seu ministério será abençoado também. Os seus alunos vão perceber a melhoria em suas aulas, tá certo? Adquira já no primeiro link aqui para vocês. Maravilha, meus amigos, então chegando com a lição 3 aqui na classe dos jovens para falarmos sobre esse tema fé para crer que Deus existe. Que lição poderosa essa lição que nós vamos estudar aqui. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Cremos no Deus Pai e que Ele é galardoador dos que o buscam. Tá? Os textos bíblicos não tentam provar a existência de Deus, pois ela é tão real e visível quanto a sua criação e a consciência do ser humano. Entretanto, muitos continuam seguindo o ateísmo e as escrituras sagradas denominam estes de nécios. Tá? Então veja, é muito mais, como já dizem alguns estudiosos, é preciso muito mais fé para crer na não existência de Deus do que na existência de Deus. Né? E a Bíblia não tem esse propósito de provar a existência de Deus. Por quê? Porque Deus é. Ponto. Se a pessoa crê, amém. Se ela não crê, isso não muda a existência de Deus. Deus não é como os ídolos deste mundo que precisam de pessoas acreditando nele, né? Então, tipo, se as pessoas pararem de acreditar numa certa divindade, ela para de existir, né? Então, elas só existem no imaginário das pessoas. Deus não, Deus independe disso. Ele é. E eu costumo dizer que o simples fato de haver tanto esforço para provar a não existência de Deus só prova que ele existe. Porque se algo não existe, ou seja, o ateu não crê nem no que ele diz que crê. Né? Então, o ateu não crê nem no que ele prega, porque ele diz que não crê em Deus e se esforça para combater um Deus que não existe. Que lógica que tem isso? Não é verdade? Bom, doutrinas que creem na existência de Deus e as que a negam. Tá? Então a primeira doutrina que tem aí é o teísmo, que é uma doutrina baseada na teologia natural e na teologia revelada,
e que admite a existência de um Deus pessoal, criador e preservador de tudo que existe e que intervém nos negócios humanos. Tá? Então Deus ele é criador e sustentador de tudo aquilo que ele criou. Deixa eu ver se eu acho aqui esse texto de Hebreus. É Hebreus? Aqui, ó. O qual, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o esplendor da sua glória, expressa mais da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então Deus sustenta todas as coisas, Deus intervém na história humana, até porque ele criou o ser humano para interagir com ele, não é? Então ele não criou o ser humano e jogou aqui na terra e falou, se vira. Não, Deus interage com o ser humano, tá? Então, de acordo com o teísmo, é assim que nós acreditamos. Acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Cuidado, tem muitos perfis na internet falando muita bobagem sobre a Bíblia, tá? Então a Bíblia é a palavra de Deus. Eu vi agora, inclusive, o Ed René tem um vídeo dele viralizado dizendo o seguinte: não basta estar na Bíblia, precisa estar em Jesus. Porque, por exemplo, a Bíblia fala sobre vingança, mas Jesus não fala sobre vingança. Não, irmão. A Bíblia é a palavra de Deus. Ponto. É só interpretar o que é literal, o que é alegórico, o que é figurado. Mas tem uma turma que eles estudam e nunca aprendem. E saem por aí ensinando bobagem, para dizer o mínimo, tá? Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus é o Filho de Deus e, consequentemente, a salvação e vida eterna, tá? O que é o ateísmo? É o oposto do teísmo, tá? Que é uma doutrina que nega de maneira sistemática a existência de Deus. O ateísmo pode assumir várias formas, né? Então você tem o ateísmo especulativo, que é um sistema filosófico que explícita ou implicitamente exclui a realidade de Deus. Tem o ateísmo prático, que é a atitude daqueles que dizem crer, mas na realidade vivem como se não crescem. Então esse aqui é até perigoso, né? Esse ateísmo prático, né? Que é viver como se... né? Crê que Deus existe, mas vive como se ele, né? Então você para a pessoa na rua e pergunta: você crê que Deus existe? Claro que eu creio. Mas ela vive como se Deus não existisse, ou seja, ela crê que Deus existe, mas ignora a vontade de Deus. E tem uns crentes assim também. E tem o ateísmo militante, que é agressivo, que declara guerra intelectual contra Deus e procura construir uma atitude antirreligiosa. Então você tem o ateísmo marxista, que é militante, que ele critica aí a religião e muitas outras coisas. Bom, nós temos uma argumentação muito clara. Cremos em um Deus imanente e transcendente. Imanente significa que ele está perto de nós o suficiente para nos ouvir e ter comunhão conosco. Filipenses 4:5, Jeremias 33:3. Transcendente significa... é o significado do que está em si mesmo e não transmite a outrem. Deus, acima e além de todas as coisas, o Criador, está presente no universo, mediante os seus atributos. São chamados atributos incomunicáveis de Deus: onisciência, onipresença e onipotência, não é? E aí você tem também os atributos morais, que aí são os atributos comunicáveis de Deus, não é? Na transcendência, temos a compreensão de que Deus é infinitamente maior do que a criação e as criaturas. Tá? Então, não dá sequer para aceitar uma argumentação de pessoas que querem controlar Deus, querem dar ordens para Deus. Né? Então, não, Deus não precisa ser carregado, Deus verdadeiro não precisa ser carregado, ele precisa ser adorado. Na verdade, ele não precisa ser adorado, ele recebe adoração. Porque se eu digo que ele precisa ser adorado, eu posso dar a ideia de que assim, ele precisa, se ele não for adorado, ele diminui, ele deixa de ser Deus. Não. Mas ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser obedecido. Ele é digno de ser respeitado, reverenciado, honrado, porque ele é Deus, ele está conosco,
Ele habita em nós por meio do seu Espírito Santo. É assim que a gente crê. E ele interage com o homem. Interage com juízo sobre os desobedientes e com misericórdia sobre os arrependidos. Ou seja, o que o homem recebe de Deus é muito mais resultado da atitude do homem para com Deus do que de Deus para com o homem. Porque nós colhemos o que plantamos. Não é? O que nós estamos vendo hoje em dia são pessoas plantando mal e querendo colher o bem. São pessoas plantando mal e querendo que Deus não intervenha. No momento certo, Deus vai intervir. Ele pode intervir agora ou ele pode guardar para juízo. Mas uma coisa é certa, Deus irá intervir na história. Sempre interviu e sempre intervirá. Até porque ele, novamente, criou o homem para a sua glória. Então ele não nos criou ao léu, não nos criou para o nada, tá? Bom, tópico 2, se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. E claro, não se esqueça de adquirir o treinamento Transforme Suas Aulas, um treinamento que vai, sem dúvida, abençoar sua vida, seus alunos, sua casa, seu ministério. E com certeza vai abençoar a minha casa também. Invista, patrocine aqui o nosso trabalho, adquirindo esse treinamento. Em breve eu vou lançar um treinamento chamado Como Pregar para Jovens e Adolescentes. Tudo isso são materiais para você adquirir e me ajudar, patrocinar o nosso tempo, patrocinar o nosso trabalho. Quem sabe um dia eu tenho um escritório para receber vocês. Já pensou? Eu sonho com isso. Já pensou que lindo? Tópico 2. O que cremos a respeito de Deus? Cremos que Deus é eterno. Então ele não tem princípio ou fim e não está sujeito ao tempo. Então Deus não tem data de nascimento. Não houve um princípio em que Deus passou a existir. Tá? A Bíblia, Gênesis afirma que no princípio ele já estava presente. Claro que isso aqui para a mente humana, Paulo vai escrever lá em 1 Coríntios, que o homem natural não consegue compreender as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Então, uma mente racional, não racional, mas uma mente incrédula, jamais vai aceitar a existência de Deus. Por quê? Porque a existência de Deus está acima da compreensão humana. E só é possível compreendê-la pela fé. Ponto. Só é possível compreendê-la pela fé. Tá? Então, Deus, ele teve um encontro ali com Moisés. E Moisés perguntou ali o seu nome e ele respondeu: eu sou o que sou. E continuo sendo aquilo que sempre sou. Né? Ele é Deus. Ele não teve dia de nascimento, não tem um dia determinado para o seu fim. Né? Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Então, ele é o próprio princípio. Né? A questão é que se Deus não existisse, tanto o ser humano quanto o universo estariam destinados à morte, ao caos e à perdição eterna. Mas a ordem natural das coisas da criação permanece intacta. Muitos que se deixaram levar pelas filosofias ateístas e perderam o sentido da vida não sabem nem de onde vieram e nem para onde vão. Sem a crença em Deus e na eternidade, a nossa existência torna-se enfadonha, desprovida de um sentido, um verdadeiro caos. Né? Então, nós vemos uma geração, uma sociedade que procura cada vez mais o sentido da vida. As pessoas estão perdidas em suas emoções. E aí Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ou seja, muitas pessoas estão se autodestruindo nas suas emoções, em si mesmas, porque estão ignorando a única esperança que existe, que é Jesus. O único caminho que existe, que é Jesus. O sentido da vida, que é Jesus. E aí, pode procurar ajuda que procurar. Nada preenche a alma humana, senão a presença de Jesus. Porque salvação só é em Jesus. Salvação, gente, é esperança de vida eterna. Salvação é o sentido da vida. É para onde eu estou indo. Sabe? Então, tem muita gente se perdendo porque está ignorando a palavra de Deus. Está ignorando a verdadeira esperança. Tá? Então é por isso que tem muita gente perdida nessa geração. Por isso nós precisamos ensinar aos jovens de hoje. É Jesus, o caminho é Jesus, o caminho é Jesus. Cara, você está perdido, o caminho é Jesus, o caminho é Jesus. Entende? A sua esperança, ela é Jesus. Paulo disse que se nós esperarmos em Deus, só nesta vida somos os mais miseráveis dos homens. Né? Então há muito mais do que só essa vida. Não é? Há muito mais. Aliás, a percepção de que há um futuro e uma eternidade de paz e felicidade genuína com Deus é que nos faz suportar esse momento. É que nos faz suportar o sofrimento. É que nos faz suportar a terra. Paulo diz: as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então é por isso que o crente
O crente em Jesus e que está firmado em sua palavra, ele olha para o futuro com esperança, independente do que ele vive hoje. Independente do que ele sofre hoje, ele olha para o futuro e ele vislumbra com esperança um futuro melhor. Um futuro eterno. Então ele descansa no Senhor, mesmo em meus sofrimentos e aflições. Tá? Deus é onipotente. Abner, desliga o feijão. Cremos que não há limites para Deus agir. O patriarca Jó, mesmo em meio à dor, será que alguém vai assistir eu falando para meu filho desligar o feijão? Eu não vou cortar, hein? Que eu quero ver se tem alguém assistindo aí. Ó, Jó disse em meio à dor, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó reconhecia o poder e a soberania do Eterno. Interessante esse texto. Esse texto não diz assim, eu tenho visto muita gente pregando e cantando sobre esse texto, mas pensando nos próprios planos. Esse texto não está falando dos nossos planos, está falando dos planos de Deus. Planos aqui que não podem ser impedidos são os planos de Deus. E a pergunta que devemos fazer é, os nossos planos são os planos de Deus? Porque os que não são impedidos são os dele, não os nossos. Pensa nisso. Se quisermos ter uma vida cristã vitoriosa, só nos resta duas atitudes. Crer no poder do Eterno e amá-lo de todo o nosso coração. Tá? Não tem outro jeito. Por quê? Porque não tem como medir força com o Todo-Poderoso. Tá? Então todos que quiseram medir força com Deus não se deram bem. Sabe? O que é medir forças com Deus? É não se humilhar, não se render a Ele. Então, eu tenho me assustado, presta atenção no que eu vou dizer agora. Para mim, o maior sinal de que Jesus está voltando, para mim, anote aí, o maior sinal de que Jesus está voltando nos dias que nós estamos vivendo, para mim, o maior sinal, o maior de que Jesus está voltando, não são as guerras, não são aquilo que a gente está vendo, né? As guerras, a peste, fome, doenças, não. Para mim, o maior sinal que eu elejo é a apostasia. É a incredulidade sendo alimentada de maneira proposital, intencional nos corações. Quando é que o homem mede forças com Deus? É quando o homem vira as costas para Deus. E embora não diga com palavras, ele passa a viver uma vida, e essa vida diz o seguinte para Deus: faço o que quero, ando como quero, e o Senhor não tem mais nenhuma influência sobre a minha vida. É muita frieza dizer isso para Deus. Essa frieza é fruto da incredulidade. E essa frieza é entrar em atrito com Deus. Essa frieza é entrar em guerra com Deus, porque não há neutralidade. Quem se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não há neutralidade. Não há meio termo. Ah, não, eu não quero Deus, mas está tudo bem. Tá tudo, não. Não funciona assim. Ou a gente quer ou a gente não quer. É igual casamento. Ou tá casado ou não tá. Acabou, irmão. É igual mulher grávida. Ou tá grávida ou não tá. Não tem outro jeito. É igual fome. Você tá com fome ou você não tá com fome. Ou você tá com sede ou você não tá com sede. Não é relativo. É absoluto. Não é abstrato, é absoluto. Então, para mim, uma das maiores maneiras mais assustadoras para mim do homem medir forças com Deus é virar as costas para Deus. E é viver uma vida sabendo, isso aqui desagrada a Deus, mas eu vou fazer. Mas eu não tô nem aí. Para mim, tanto Deus não se agrada? Tô nem aí. Isso é medir forças com Deus. Isso é o homem tentando fazer queda de braço com Deus. Aí quando Deus reage, é natural. O homem sempre vai perder. Aí reclamam. Aí que ele fez, então ele é vingativo. Então não. Deus dizer que ele é todo poderoso é pouco.
Porque todo-poderoso é o máximo, né, do nosso vocabulário. Todo-poderoso. E quem somos nós? Quem sou eu para medir forças com Deus? Então, nós vamos ter muito esse cuidado. Porque quem mede forças com Deus, geralmente, em todos os casos, não se dá bem. Por isso que diante desse poder, dessa glória, nossa postura deve ser de arrependimento. Nossa postura deve ser de rendição. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Ele tudo vê, tudo conhece. Não é possível se esconder de sua presença. Agora que fique muito claro que Deus tudo vê, Deus está em todos os lugares, mas não se manifesta em todos os lugares. Estar é uma coisa, se manifestar é outra. E é nisso que as pessoas estão completamente erradas. Deus está é uma coisa, Deus se manifestar é outra. Ele só se manifesta onde a glória dele, o nome dele é adorado, onde a sua presença é prioridade. Nós podemos usar aquela expressão de Jesus: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou no meio deles. Olha que coisa. É reunidos no nome de Jesus. Todo lugar. Dá para se reunir no nome de Jesus em qualquer lugar? Não. Então não é todo lugar que ele se manifesta, que ele se revela. Tá? Mas também ninguém pode fugir de Deus. Jonas tentou fugir de Deus. E é muito legal, né? Eu costumo dizer assim: como fugir daquele que tudo vê? Eu costumo usar aqui uma expressão, né? Quem é pai, mãe, enfim. Sabe aquela brincadeirinha com criança pequena, né? O pai tá no shopping, ou tá no parque, ou tá no condomínio, e para brincar com a criança, vai brincar de quê? De esconde-esconde com a criança, né? E o pai, na sua experiência de vida, ele precisa fazer a criança acreditar que ele não sabe onde ela se escondeu. E também precisa fazer ela acreditar que ele se escondeu num lugar que ela não pode achá-lo. Mas só quem é pai e mãe sabe do que eu vou dizer. Nenhum pai e mãe sã consciência vai se esconder tanto que o seu filho não o encontre. Ou vai deixar o seu filho se esconder fora do seu campo de visão. Para a criança que está se escondendo, ela está escondida e ninguém vai achá-la. Mas o fato é que o olhar do pai e da mãe nunca deixaram de observar aonde ela foi se esconder. Então eu costumo usar essa ilustração para dizer o seguinte: com Deus é a mesma coisa. Brincar de pique-esconde com Deus sempre será café com leite. Por quê? Porque Ele tudo vê. Não tem como se esconder. Se subir aos céus, tu estás. Se cavar as profundezas do abismo, tu estás. Se mergulhar nas profundezas do oceano, tu aí também estás. Então, não dá para fugir desse Deus. Então, se Ele conhece todas as coisas, se Ele vê todas as coisas, então não adianta a gente mentir para Ele. Precisamos ser sinceros com esse Deus, né? Sinceros com esse Deus, né? Então, por que eu tenho que confessar o meu pecado se Deus já viu eu pecar? Então, porque a confissão, ela produz a cura. Aquele confessa e deixa alcança misericórdia. Confessai vossas culpas uns aos outros para que sareis. Confessar é declarar a Deus que você reconhece que errou. Uma coisa é Deus saber que você errou, outra coisa é você reconhecer que você errou. Porque a gente não muda sabendo que Deus viu, a gente muda quando reconhecemos o nosso erro. Por isso que precisamos reconhecer e confessar. Quem não reconhece, não confessa, não se arrepende, não muda de vida. Tá? Então a gente precisa ter sempre isso na nossa mente. Sempre tendo em mente que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E por último, Deus é a razão de tudo. Não há tempo a perder. Sabemos que a vida nesta terra é finita, né? Tem uma data aí, passageira. E segundo o salmista, é como um conto ligeiro. Por isso precisamos ter sabedoria para viver de maneira que o nome do Senhor seja louvado. Quer comais, quer bebais, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não é? Então, é inútil viver nesse mundo como se Deus não fosse real. É uma tolice. Não é? É uma tolice. Muitos estão desperdiçando o seu tempo com vãs filosofias que não acrescentam nada à fé. Deus é real
imutável e tanto age em nosso favor como fala. Então use a força da sua juventude para conhecer mais o Senhor. Eu até estava pensando hoje o quanto que essa geração de jovens e adolescentes precisam conhecer o Senhor, né? Eu estava vendo um vídeo hoje, como é que você avalia uma nota falsa? Como é que você tem certeza que uma nota é falsa? Conhecendo a verdadeira. Se você não conhecer a nota verdadeira, você jamais vai conhecer a falsa. Para você todas serão verdadeiras. Então, como é que eu conheço uma frase mentirosa, uma heresia, né? Como é que eu estou na internet e aí eu vejo um vídeo e tal, e aí a hora que eu olho aquele vídeo eu já... Ixi, isso aqui... Não. Isso aqui tá errado. Como é que eu faço isso? Eu faço isso porque eu conheço a verdadeira. Eu conheço a palavra. Eu conheço a verdade. Eu conheço o que é genuíno. Eu conheço o que é autêntico, certo? Então, para nós não sermos enganados, nós precisamos conhecer a verdade. E conhecereis a verdade. Essa frase, professores de português, me ajudem aí. Conhecereis, e conhecereis, e conhecereis, e conhecereis. É a vida toda, é contínuo. E conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais eu conheço, mais eu me liberto, mais eu sou liberto. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O conhecimento de Deus por sua palavra não pode parar. É o tempo todo, é o tempo todo, é o tempo todo. Amém? É isso. Forte abraço. Assista, curta, compartilhem. Inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.